Olá, a ciência brasileira acaba de ingressar em um novo estágio. A inauguração da primeira etapa do projeto Sirius, em Campinas, vai garantir aos cientistas um instrumento de ponta para analisar a estrutura de materiais orgânicos e inorgânicos. O uso da luz síncrotron vai permitir grandes avanços nas pesquisas em setores como saúde, energia e agricultura. Estão conosco para conversar sobre o tema o professor José Roque, diretor do projeto Sirius, e a professora Alexandra Mocelin, do Departamento de Física da Universidade de Brasília. Bem-vindos, professores, ao programa. Obrigada. Queria começar perguntando ao professor José Roque o que significa exatamente o projeto Sirius, como é que ele funciona e como é que ele vai beneficiar o país. Tá. Olá, Marcos, obrigado pelo convite. Olá, ouvintes. Veja, a primeira questão que acho que o ouvinte tem que entender é que a solução de problemas importantes para o mundo e para o país, por exemplo, na área de energia, de saúde, na área de agricultura, você tem que entender as propriedades dos materiais de uma forma bastante profunda. Então, vou dar um exemplo que depois eu posso utilizá-lo ao longo do programa, que é a questão de extração de petróleo das rochas do pré-sal. Sim, só um pouquinho. Aqui nós temos, então, as imagens do projeto em Campinas, né, o projeto que o senhor vai definir agora. Isso, é um belo projeto, como a gente está vendo, é um prédio sofisticado, 68 mil metros quadrados, nós teremos oportunidade de falar mais sobre ele. Sim. Mas voltando ao pré-sal, então, extrair petróleo significa tirar as moléculas do óleo de uma rocha que tem um monte de poros. Quando você faz a perfuração, você consegue tirar algo entre 30% e 40% só desse óleo. Significa que ainda está uma riqueza enorme lá na rocha, em torno de 60%, certo? Então, a pergunta é entender por que aquele óleo não saiu e entender como eu poderia extrair isso, por exemplo, de forma mais eficiente. Se eu for analisar cada vez em maior detalhe, eu vou entender que ele não saiu porque as moléculas do petróleo, de alguma forma, estão extremamente ligadas aos átomos que compõem a camada superficial dos poros. Sim. E, portanto, como se eu quisesse desenhar ou projetar o que fosse, entre aspas, assim, com uma liberdade grande, um detergente especial, para liberar esse óleo e poder extraí-lo, eu preciso entender essa interação entre os átomos. Então, eu preciso de uma ferramenta que me dê esses óleos para enxergar isso. Isso vale para qualquer questão ligada à saúde, agricultura, energia, etc. Eu preciso, em última instância, entender isso. E esses óleos são a luz síncrotron. Exatamente. Então, eu preciso construir um equipamento que gere, por exemplo, raio-x, para dar um exemplo, porque o raio-x, nós estamos acostumados, vai lá no hospital, ele penetra os materiais. Então, eu enxergo dentro deles, tá? Ele tem características que permitem enxergar e responder perguntas como quais são esses átomos, como eles se estruturam no espaço, como eles interagem, como são as ligações químicas. Então, eu preciso de um equipamento que gere raio-x e tem que gerar com o que a gente chama de alto brilho. Para o ouvinte entender, compense numa lanterna versus uma ponteira laser. Uma lanterna, ela tem uma área grande emissora. Sim. E uma abertura da luz grande. É boa para eu iluminar, se apagar a luz aqui, eu uso uma lanterna. Uma ponteira laser não vai ser eficiente para eu achar meu caminho. Sim. Mas se eu quero estudar algo que seja na escala dos átomos, algo parecido com uma ponteira laser é muito melhor, com uma área emissora pequena. É mais direcionado. E bem direcionado e focado. Então, eu preciso de algo que se pareça com isso, mas de raio-x. Como eu faço isso? Eu construo um grande acelerador de elétrons, certo? Que eu posso imaginar para o ouvinte também fazer uma analogia, como se eu tivesse esses elétrons fossem assim, carrinhos andando numa pista de autorama. Então, eles estão com uma trajetória muito bem definida. Em cada curva que eles têm que fazer, é como se eu dentro do carrinho tivesse ali um conjunto de bolinhas. E na curva eu jogo pela janela essas bolinhas, certo? Essas bolinhas seriam como se fosse a luz que vai sair, o carro, que é o elétron, segue a sua trajetória, as bolinhas saem na tangente e vão saindo numa linha reta, que eu coleto em estruturas especiais que são chamadas linhas de luz. Elas vão condicionar essa radiação, focalizar, etc. E chegar lá no final dessa estação experimental, que pode estar a 100 metros, 150 metros da fonte, da onde está o carrinho, incidir no material de interesse, por exemplo, a rocha do pré-sal com o petróleo lá dentro, interagir, certo? Eu detecto o resultado dessa interação do raio-x com a matéria e, através da análise dessa interação, eu posso recuperar essas informações todas. Então, o que o Sirius está sendo feito, o Brasil chama atenção, foi pioneiro, você mencionou
que o Brasil tem um equipamento que é único, que é o Sirius. Mas o Brasil, há 30 anos atrás, iniciou um projeto, certo, de construção do primeiro síncrotron do hemisfério sul inteiro. E ele opera no Brasil há mais de 20 anos, que é o que a gente chama de UVX. E esse agora é um passo adiante. Exatamente. O UVX é um equipamento de segunda geração. Sim. E o Sirius é um equipamento de quarta geração. Então, o Brasil está, inclusive, pulando a terceira geração e sendo pioneiro na quarta geração. O Sirius será o segundo do mundo a entrar em operação de quarta geração. O único que tem hoje operando em quarta geração está na Suécia. E o projeto nosso, 100% brasileiro, tem características que vão permitir um brilho maior do que o da Suécia, inclusive. Ou seja, vai ser o melhor do mundo durante algum tempo? Durante algum tempo, sim. Eu acho que durante muito tempo é um equipamento extremamente competitivo para o Brasil poder fornecer para os seus pesquisadores, certo? Um equipamento que eles vão poder estudar os mais variados problemas na área de saúde, energia e tal. Então, aqui você passou o filme, né? Esse seria dentro do túnel do acelerador, então esse é o segundo acelerador que chama booster, o central é o acelerador principal, os elétrons andam nele, certo? São desviados por ímãs, como essas estruturas que estão aqui mostradas em azul, e a partir desse desvio é que você vai extrair a radiação que sai nessas chamadas linhas de luz que se estendem aqui e lá que as pessoas vão fazer os seus trabalhos, como o Alexandre aqui já faz há muito tempo seus trabalhos lá. Pois é, professor Alexandre, eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua experiência já com o uso de luz síncrotron e como é que esse novo equipamento vai servir à comunidade científica brasileira. Então, eu uso o laboratório há muitos anos, né? Eu fiz parte da construção do primeiro laboratório, que foi inaugurado em 1997. Eu era estudante de mestrado lá. Então, olhar a construção do Sirius, eu fui visitá-lo esses dias que tinha reunião de usuários lá em Campinas, foi uma grande emoção, porque realmente é um salto enorme na ciência brasileira esse novo laboratório. Então, para nós pesquisadores, é muito importante um laboratório desse nível, porque nos nossos laboratórios de universidade, nós conseguimos desenvolver alguma pesquisa, mas nós não temos a qualidade de um equipamento desse. O brilho, como ele falou, e a resolução que a gente consegue. Então, a expansão das nossas pesquisas vão ser quase inimagináveis. Assim, como é que esse equipamento vai ajudar a ciência brasileira a se desenvolver? Então, vou dar um exemplo bastante simples. Algum experimento que a gente demoraria meses para fazer no laboratório normal, lá a gente poderá fazer em meia hora, 1 hora, e com resolução muito maior. O que é a resolução? Por exemplo, se a gente vai estudar um material, a gente consegue estudar um pouco, ter uma ideia de onde estão os átomos, e lá a gente vai conseguir determinar exatamente onde estão os átomos e com uma resolução em 3 dimensões. Então, nós vamos conseguir exatamente mapear onde estão os átomos dentro do material. Isso vai ajudar muito, porque nós vamos conhecer exatamente como é o material, como as coisas... Oi? Vocês vão se divertir bastante com o novo aparelho, pelo que eu estou entendendo. Né? Professor, o investimento foi de 1 bilhão e 800 milhões em 9 anos, e o que já demonstra que houve uma continuidade no investimento ao longo do tempo, que isso é uma grande questão no Brasil, né? Que entra governo, sai governo, às vezes as coisas param. Né? E essa foi só a primeira etapa, né, do programa. Eu queria que o senhor explicasse o que vem por aí, o que ainda falta ser feito, o quanto de investimento ainda falta. Tá. O 1 bilhão e 800, ele é o projeto até 2020, certo? Até o momento foram investidos da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais, certo? Que essa primeira etapa, nós temos a parte civil prédio, um prédio de 168 mil metros quadrados, extremamente sofisticado na questão de estabilidade térmica, estabilidade do piso, etc. A estrutura dos aceleradores, então ela já toda adquirida, nós estamos nesse momento montando o acelerador final, certo? E concluindo as etapas para poder iniciar o comissionamento que a gente fala, porque o ouvinte tem que entender que é um equipamento com milhares de componentes extremamente sofisticados, todos projetados no Brasil e quase todos fabricados no Brasil. Desse 1 bilhão e 800, a gente estima que a gente vai ficar em torno de 85%, 86% de execução no país,
com pequenas, médias e grandes empresas. Que Então, garante uma certa autonomia tecnológica. É uma também. autonomia tecnológica importante para você poder ter o seu fornecedor aqui do lado e é importante para você capacitar um conjunto de empresas pequenas, médias e grandes a desenvolverem equipamentos de alta tecnologia, inclusive podendo exportar, né? Então, voltando ao financiamento, 1.800 e até o final. Então, essa primeira etapa, ela vai permitir que a gente monte o acelerador, comece a ter feixe de luz e tem as primeiras linhas de luz, que são as estações de trabalho, onde, por exemplo, a Alexandra vai poder trabalhar e os outros pesquisadores do Brasil. O projeto prevê um conjunto de 13 dentro do financiamento do governo federal e a primeira etapa vai ter uma entrega de 6 linhas de luz, certo? E depois nós temos até 2020 a entrega das outras 7. Nós estamos tentando batalhar para obter um recurso de financiamento com outras empresas, aí setor privado, para a aquisição de mais 5 linhas de luz. Até agora foi um investimento apenas público? Apenas público no momento. E você colocou um ponto importante, como conseguimos caminhar mesmo nesses momentos de crise no país. Eu acho que houve um claro entendimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, principalmente agora na equipe do ministro Kassab, no entendimento da importância desse projeto. Esse projeto tinha já sido incluído antes, né? Em 2016 ele começou no PAC, né? Hoje é o Programa Avançar, indicando a importância estratégica dele para o país e mesmo na época de crise foi possível, vamos dizer assim, apoiar o projeto, né? Ele foi escolhido como um dos projetos importantes, né, para serem concluídos. Você acha que o próximo governo deve manter esse fluxo de recursos? Olha, essa é a nossa expectativa, né? Nós entendemos que é um projeto estruturante para o país. O projeto estruturante, eu digo que é um projeto que o seu impacto no país vai muito além somente da ciência. Obviamente, a parte da ciência é o objetivo final dele, ter a ciência de ponta, né, que vai poder ajudar a resolver o problema, mas ele é um projeto que impacta na inovação e transferência de tecnologia, impacta na formação de recursos humanos altamente qualificados, sejam eles pesquisadores que vão utilizar o equipamento, sejam engenheiros técnicos que estão participando do desenvolvimento e construção dos equipamentos. É um projeto com enorme impacto na internacionalização do país. Então, a imagem do Brasil para o resto do mundo, esse projeto traz um impacto enorme e o uso desse equipamento por pessoas de fora que podem agora colaborar com vários grupos do Brasil e ajudar a mudar o patamar, inclusive, dessa pesquisa. Sim. E por que não dizer, só para concluir uma coisa importante, é um projeto importante para a autoestima do brasileiro. Sim. Certo? É um projeto que demonstra que o Brasil tem gente e tem competência para desenvolver, projetar e construir um equipamento na fronteira do conhecimento. E nesse momento essa autoestima é bastante importante, né? Eu acho que é importante mostrar que nós no Brasil realmente temos uma capacidade e gente muito competente. Professora, nós temos 40 estações de pesquisa programadas para esse equipamento, 4.000 computadores. Em que linhas de pesquisa a senhora acha que seriam mais importantes de serem desenvolvidas no novo laboratório? Que linhas de pesquisa? Que tipo de pesquisa pode ser feita? Que tipo de pesquisa vai ter prioridade nesse novo equipamento? Então, muitas linhas de pesquisa vão ser desenvolvidas. Já estão sendo desenvolvidas algumas linhas, né? Mas tem bastante linhas ligadas à medicina, que é a parte de proteínas, descobrir a função das proteínas, como elas são formadas, com que átomos elas se formam. Tem a parte que o professor Roque já mencionou, que é o estudo de materiais, estudo de rochas importantes na exploração do petróleo, estudo de materiais para tecnologia, para avançar nessa parte tecnológica. Tem estudos ligados à atmosfera, que aí eu me incluo também, que a gente estuda a parte das moléculas que compõem as nuvens, como elas influenciam na formação da nuvem, e a formação da nuvem depende da nossa proteção contra a radiação ultravioleta e tudo mais. Tem a parte humana também, biológica, que a gente pode estudar. Tem várias linhas de pesquisa básica, mas é bom que o telespectador sempre lembre que a pesquisa básica é fundamental para a própria pesquisa aplicada depois, não? Com certeza. Todo o desenvolvimento tecnológico, se você olhar o celular, tudo que está lá dentro começou por entender como os elétrons caminhavam dentro do material, né? Se você não sabe como ele leva a informação,
Então, parte da pesquisa básica e depois é desenvolvido novos materiais. Partindo daquilo, ele conduz assim, então temos que melhorar para essa parte. Então, todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento médico, de imagens que a gente faz na medicina, parte do estudo básico. E nesse equipamento também vários pesquisadores estrangeiros serão convidados também a participar dos seus trabalhos, não? Com certeza. A gente já tem várias colaborações no atual laboratório Synchrotron, né? Tem um grupo da Suécia, porque agora estavam desenvolvendo o laboratório deles lá também. Então, eles estavam sem laboratório, eles vinham usar o nosso. Sempre tem o pessoal da América Latina, muitos argentinos, a gente até colabora com alguns, que vêm utilizar o laboratório também. Então, não é só para o Brasil o desenvolvimento, mas para toda a América Latina aqui. Nossos vizinhos, nossos países vizinhos utilizam bastante o laboratório, se beneficiam disso. Professor, vamos tentar trazer um pouquinho para a realidade econômica também do país, né? Como é que esse novo equipamento pode beneficiar a economia brasileira? Como é que pode ajudar a economia brasileira a dar um salto de qualidade? Porque hoje a economia do conhecimento é o que está movendo as nações mais avançadas, né? Como é que o Brasil pode se beneficiar em termos econômicos desse novo equipamento? Veja, a gente fala muito na conexão entre ciência, tecnologia, inovação e, obviamente, o impacto dessas questões na economia. Eu diria que o impacto ele pode ser grande na economia e também em questões sociais. Acho que a gente tem que sempre levar as duas em conta, como, por exemplo, eu posso ter questões ligadas a doenças importantes no Brasil, que muitas vezes não têm um interesse econômico, mas que o Brasil tem que se preocupar. Então, ele pode ajudar nessa parte. Com relação à economia, eu dei o exemplo, por exemplo, ligado à questão de óleo e gás. Então, você pode conseguir fazer uma extração, aumentar o percentual de extração, por exemplo, de óleo e gás de forma significativa, e um equipamento como esse pode ajudar no entendimento fundamental que gera na cadeia do conhecimento, certo? Eventualmente, processos que permitem que as empresas de óleo e gás possam extrair uma maior riqueza. Um outro exemplo, por exemplo, na agricultura. Então, o Brasil tem, obviamente, a parte do agronegócio é bastante importante, e o Brasil tem questões que são características dele, ou características ligadas a solo. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pesquisa que a Embrapa há um tempo tinha um interesse. Tem uma região no Brasil chamada Tabuleiros Costeiros, e é um solo que fica bastante duro. Você molha, ele fica mole, depois ele fica duro. Isso traz redução de produtividade de cana. E ninguém entende direito ainda por que ele fica assim. Com um equipamento como esse, você pode aprofundar esse conhecimento e, eventualmente, apoiar que a Embrapa e outros atores, né, do setor do agronegócio possam desenvolver processos que mitiguem esse problema, aumentando a produtividade numa área que é basicamente o tamanho do estado de São Paulo. Então, isso para dar dois exemplos. Com isso você pode aumentar a produção de cana bastante. De forma bastante significativa. Você pode melhorar questões ligadas, se você pegar a parte atmosférica, a parte de poluição, é uma questão que é tanto social quanto eventualmente econômica, pelos problemas que ela traz à saúde, pelos problemas que ela traz uma série de danos. E você entendendo melhor as propriedades dessas partículas, desses aerosóis, você pode, de novo, achar maneiras de mitigar ou atuar sobre o sistema. Então, em qualquer área do conhecimento que eventualmente venha a ter um desdobramento econômico, seja na área de mineração, seja na área de energia, seja na área de saúde, seja na área de novos materiais para a indústria aeroespacial, para a indústria automobilística, etc., você precisa cada vez mais ter um conhecimento e domínio sobre a matéria, certo? Todas as coisas são compostas e construídas de materiais. A indústria também pode vir a se beneficiar bastante desse aspecto. É o que a gente espera. Obviamente, isso precisa ser construído. Nós entendemos, fez uma pergunta de como que nós estamos tentando atuar cada vez mais junto a setores econômicos, setores estratégicos do país. E eu acho que é importante que o ouvinte entenda que ciência e tecnologia, ela é extremamente transversal. Qualquer área que seja estratégica, eventualmente precisa ter um investimento e um apoio em ciência e tecnologia que ajude o país a responder às suas questões importantes. Tá? Então, essa separação ciência básica e ciência aplicada, ela não existe na prática. Quer dizer, o que você tem são perguntas que têm que ser respondidas, certo? Nós falamos muito de Zika, o que você precisa é conseguir resolver o problema da Zika. Uhum. E isso engloba um conjunto grande de
pessoas e atores, certo? Que vão desde a parte básica a uma parte aplicada e que precisam, de alguma forma, vamos dizer assim, se interrelacionar, né, num ecossistema importante de conhecimento. E nesse meio você precisa de infraestruturas, você precisa de equipamentos, né, que te forneçam respostas às perguntas que essas pessoas estão tentando responder. Professora, eu imagino que deva ter uma certa expectativa na comunidade científica a respeito do começo de funcionamento do projeto Sirius, né? E como é que a senhora avalia hoje o estado de espírito dos cientistas brasileiros, quer dizer, de ter um equipamento desse porte? Tem muita expectativa, todo mundo torcendo para que fique pronto logo, que a gente possa usar. Mas, ao mesmo tempo, é uma nova experiência que vamos ter, porque é um equipamento bastante desenvolvido, bem diferente do que a gente usa atualmente. Então, nós estamos nos preparando. Até o Laboratório Sínctron produz bastante workshops para a gente ir lá, se atualizar, para que a gente possa entender as novas técnicas, os novos experimentos que a gente pode fazer, vir a fazer nesse novo laboratório. Sim. Então, você falou antes do apoio econômico do governo ao laboratório. Eu gostaria de salientar também que é importante manter o apoio às universidades também, porque nós somos usuários que vamos lá usar o laboratório, mas antes de ir usar, a gente precisa preparar todas as nossas amostras, os nossos experimentos, testá-los na universidade. Então, a gente precisa também de um financiamento dentro das universidades que continue esse apoio do governo às universidades, para que a gente possa se preparar para poder usar o laboratório no final. Sim. Se a gente olha para o mundo em geral hoje, a ciência tem um papel geopolítico, a ciência e a tecnologia, né? Por exemplo, a China e os Estados Unidos já estão avançando em temas como computação quântica, ou inteligência artificial. Nesse momento que a gente está em mudança de governo, que o país se prepara para uma nova etapa, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o futuro da ciência no Brasil. Onde é que nós podemos chegar? Em que tipo de patamar nós podemos alcançar? Um pouco a partir desse novo equipamento, mas também em função da observação que vocês têm da ciência e tecnologia do Brasil como um todo. Professor. Isso é importante ouvir te entender que você falou Estados Unidos e China, né, que são países, vamos dizer assim, ricos. E você pode talvez dizer que eles, não é que eles investem em ciência e tecnologia porque eles são ricos, talvez eles sejam ricos porque eles investem em ciência e tecnologia. Sim. Então é fundamental esse investimento. Eu acho que o Brasil vem fazendo um esforço grande ao longo dessas últimas décadas, formou um parque de pesquisadores de universidades, como o Alexandre falou, que hoje tem muita competência instalada. Eu acho que é importante que o futuro governo e a sociedade brasileira entenda a importância de ciência e tecnologia. Portanto, o Brasil precisa fazer discussões, no meu entendimento, de como eventualmente priorizar suas ações, considerando que os recursos são mais difíceis. Então, nós vamos ter que trabalhar, de fato, priorizando, talvez, questões que sejam importantes para o Brasil resolver os seus problemas, certo? E fazer programas que sejam mais coordenados. Eu acho que uma ação que seria muito importante, né? Se você for olhar, nós temos o Ministério da Ciência e Tecnologia como um pilar importante e de novo, quem apoiou o Sirius e tem apoiado, mas você tem ações de ciência e tecnologia, questões importantes em todos os outros ministérios. Então, é fundamental que o governo, né, o Estado brasileiro, consiga coordenar essas ações, em que muitos desses ministérios têm as suas questões estratégicas para serem resolvidas e que o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou Ciência e Tecnologia de forma ampla, se articule, né, para você não gerar duplicidade, não gastar energia com esforços que às vezes são duplicados e tal, e que você com isso consiga então ter uma efetividade maior nas ações de governo. Então, acho que esse é um passo extremamente importante que o país ainda precisa dar, mas eu acho que, como o Alexandre falou, temos que dar o apoio ao sistema de ciência e tecnologia para que o Brasil possa se beneficiar cada vez mais desse vamos dizer assim, sistema, né? Professor, em que setores, na sua opinião, o Brasil pode vir a se destacar no cenário internacional nos próximos anos, em ciência e tecnologia? Muitos setores. A gente tem um potencial muito grande humano, muitos pesquisadores muito bons, alunos muito bons, e a gente vê que até temos que fazer programa para trazer nossos alunos que vão para o exterior de volta, porque as universidades dos exteriores querem segurar os alunos lá,
porque o potencial é muito bom de pesquisadores. Eles têm que se sentir motivados a voltar também, né? Tem que ser motivados a voltar. Então, nós temos, eu acho, que a parte de saúde e medicina tem uma chance enorme de se beneficiar no futuro próximo dessa tecnologia. A parte de energia, bastante. A parte de agricultura, estudo de novos solos, de novos fertilizantes e defensivos agrícolas. Esse desenvolvimento tecnológico, eu acho que vai ser bastante importante nessa área. A parte essa sempre esteve na frente, mas eu acho que vai continuar. A parte de tecnologia, acho que vai ter um grande futuro próximo também. Diversas áreas, Entendi. Mas eu acho que essas são as mais importantes. Perfeito. Bom, nós queremos agradecer então a presença do professor José Roque e da professora Alexandra Mocelin. Muito obrigado por terem participado aqui do nosso programa. E se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, visite a nossa página na internet, senado.leg.br/tv, ou o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue para 0800 61 2211. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.